Jogos Mortais 10 já chegou nos cinemas e está recebendo muito elogio do público e da crítica, chegando a nada menos que 85% de aprovação no Rotten Tomatoes. Mas será que o filme realmente é tudo isso? Para descobrir, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. Em 2004, os amigos James Wan e Leigh Whannell lançavam seu longa-metragem Saw, que aqui no Brasil recebeu o título de Jogos Mortais. Baseado num curta-metragem produzido pelos amigos no ano anterior, o filme foi um estrondoso sucesso que ao longo de quase 20 anos rendeu nada menos que 9 sequências. A franquia popularizou o gênero de torture porn e ficou conhecida por suas criativas armadilhas, cenas tensas pra caramba e plot twists insanos, além de garantir ao vilão Jigsaw um merecido lugar entre os nomes mais conhecidos do cinema de horror. Mas, como acontece com a maioria das grandes franquias que se estendem por muito tempo com muitos e muitos filmes, Jogos Mortais foi vítima do próprio sucesso e se desgastou em filmes cada vez piores. Pessoalmente, eu só gosto dos 3 primeiros e olhe lá. Dessa forma, quando Jogos Mortais 10 foi anunciado, muita gente pensou que se trataria de só mais uma sequência genérica e sem personalidade, e eu me incluo nesse grupo. Porém, meus queridos e minhas queridas, fico muito feliz em afirmar que eu estava errado. O mais recente filme da franquia, atualmente em exibição nos cinemas, é tudo que os fãs poderiam querer, insuflando um novo fôlego nessa franquia que tanto precisava de uma renovação. Mas antes da gente começar a falar sobre o filme, já considere aí se inscrever aqui no Cine Horror 101, o canal feito de fã de terror pra fã de terror. Aqui você confere críticas dos últimos lançamentos, reviews de filmes e franquias clássicos e, claro, sempre muita, mas muita dica de filme pra ti aí nunca ficar sem ter o que assistir. Agora sim, sem mais delongas, bora falar de Jogos Mortais 10. Passando-se entre os acontecimentos do primeiro e do segundo filme da franquia, Jogos Mortais 10 nos apresenta um John Kramer prestes a ir de arrasta para cima, ali nos últimos meses antes de falecer devido ao seu tumor cerebral. Já em processo de aceitação do seu destino, porém, Kramer se depara com a possibilidade de uma cura milagrosa, realizada por uma equipe médica clandestina que lhe promete salvação. Esperançoso, ele viaja para o México, onde deverá realizar o dito do tratamento. As coisas, porém, não saem como esperado, e algumas revelações perturbadoras darão início a mais um dos terríveis e sangrentos jogos de Jigsaw. Jogos Mortais 10 é um filme que se beneficia bastante de algumas escolhas narrativas que o distanciam de outros filmes da franquia. De forma geral, essas escolhas se relacionam ao fato de que aqui o foco principal da trama é justamente o John Kramer, o nosso vilão Jigsaw, que, convenhamos, desde já lá o primeiro filme já era um dos vilões mais interessantes do cinema de horror. Aqui em Jogos Mortais 10 passamos todo o primeiro ato acompanhando a sua luta contra o câncer, o seu processo de aceitação da morte e sua desesperada tentativa de encontrar uma luz no fim do túnel. Da forma como esse início é construído, um espectador desavisado que o assistisse, sem saber que se trata de uma das sequências de Jogos Mortais, poderia tranquilamente pensar estar diante de um drama sobre a luta de um velhinho contra o câncer. Quer dizer, exceto por algumas cenas. Dessa forma, Jogos Mortais 10 se torna muito mais um filme sobre o anti-herói John Kramer do que sobre o vilão Jigsaw, se é que deu pra entender o que eu quis dizer com isso. Com uma pegada muito mais intimista e com um arco dramático muito mais desenvolvido que a maioria dos filmes da franquia, Jogos Mortais 10 ganha uma profundidade e uma personalidade muito própria, que o impede de cair na mesmice que a franquia se tornou. Ao mesmo tempo, isso também não quer dizer que o filme abandone completamente a essência da saga. Até porque, a partir do momento em que os jogos começam, a gente vê em tela tudo que poderíamos esperar de um filme da franquia Jogos Mortais. Ou seja, armadilhas mortais, cenas pra lá de angustiantes e muito sangue derramado. E se tu aí já assistiu o filme, fica comigo até o final porque eu vou ranquear as melhores armadilhas desse filme, segundo a minha humilde opinião. E o legal é que mesmo nesse ponto, ao fazer aquilo pelo qual a franquia é conhecida, o filme não se deixa cair naquela repetição exaustiva do que a gente viu nos longas anteriores. Isso porque mesmo durante os jogos, ao invés de deslocar o foco da narrativa para as vítimas do Jigsaw, o filme continua centrado no John Kramer. Dessa forma, ao invés de acompanhar a história unicamente
pelo ponto de vista das vítimas que estão lá jogando os jogos, a gente também vê as coisas da perspectiva do Kramer, que tá lá controlando a coisa toda. Não que outros filmes da franquia, de certa forma, já não tenham feito isso, mas aqui isso me parece muito mais forte, o que, na minha humilde opinião, tornou tudo muito mais interessante. E isso é feito, por exemplo, trabalhando um pouco ali a questão da relação do Joe Kramer com a Amanda, sua ajudante, que participa bastante desse filme aqui. Pra quem curte uma nostalgia, esse negócio tá uma delícia. Mas devo dizer que quem brilha mais aqui, como eu já posso ter dado a entender, é o próprio Jigsaw, interpretado pelo Tobin Bell, que aqui entrega uma composição muito interessante desse personagem, equilibrando muito bem o lado mais sádico e assustador do personagem com seu lado mais humano. Ao meu ver, é justamente esse o grande trunfo de Jogos Mortais 10, essa capacidade de fornecer um novo olhar sobre um personagem interessantíssimo. Algo que até o momento, pelo que me parece, nunca tinha sido tão bem explorado pela franquia. Ou seja, em resumo, Jogos Mortais 10 não se difere do resto dos filmes da franquia tanto pelo conteúdo, mas sim pela perspectiva pela qual escolhe contar a sua história. E é justamente isso que o torna um filmaço. Mas agora, para falar um pouco dos problemas desse filme, eu não tenho como não revelar alguns spoilers. Então, se tu aí ainda não foi ver Jogos Mortais 10 nos cinemas, eu indico fortemente que pare o vídeo por aqui. Só não esquece de voltar depois de ter assistido para conferir o resto da minha análise. Agora, se tu já viu o filme ou se tu é uma daquelas pessoas que não dá a mínima para spoilers, bora seguir aqui comigo. Pois bem, mesmo possuindo todos esses méritos e mesmo conseguindo se destacar bastante em meio às outras sequências dessa franquia, Jogos Mortais 10 ainda possui aquela previsibilidade intrínseca a qualquer novo exemplar de uma saga tão longa e tão desgastada. Ainda mais num filme completamente focado no John Kramer, um personagem cuja história a gente já conhece e cujo fim a gente já conhece. A gente sabe que ele morre lá no terceiro filme. E tudo isso dentro de uma dinâmica que se repete há quase 20 anos. Sendo assim, a partir do momento que os jogos começam, e principalmente ao longo do último ato do filme, a gente tem exatamente aquilo que a gente já esperava que teria. Ou seja, um monte de gente tentando se livrar das armadilhas, algumas conseguindo, outras não, e no final um grande plot twist, que revela ali toda a genialidade do John Kramer e o fato de que ele já tinha tudo planejado antes mesmo das coisas começarem a acontecer. E é claro que toda essa previsibilidade pode prejudicar bastante a experiência de algumas pessoas, fazendo com que o filme dê uma boa de uma esfriada ali da metade pro final. Um ótimo exemplo de como isso acontece no filme é lá naquela cena que o John Kramer está preso em uma das suas armadilhas. Porque tipo assim, a gente sabe a forma que ele morre, a gente sabe quando ele morre e por isso a gente tem certeza absoluta que ele não vai morrer naquela cena. Ou seja, toda a tensão que a gente poderia sentir quase que desaparece completamente. E sendo bem sincero, pelo menos pra mim, isso deu uma certa brochada ali. Mas pera lá, porque esse vídeo aqui também tem um plot twist. Repare que antes, quando eu falei em problemas, eu coloquei a palavra entre aspas. E eu fiz isso porque apesar de esfriar algumas cenas, essa previsibilidade toda, de maneira nenhuma, prejudica o filme como um todo. E eu digo isso porque, sinceramente, é meio impossível evitar esse tipo de coisa quando se pretende manter alguma essência de uma obra pré-existente. Ainda mais quando a gente tá falando do décimo filme de uma franquia. Em outras palavras, eu acho que se o filme abrisse mão desses elementos que o tornam previsível, ele estaria abandonando completamente o que é a essência de Jogos Mortais. Convenhamos que isso eu acho que ninguém gostaria. Além disso, por mais que a gente já saiba o que vai acontecer, ainda é muito legal descobrir como, porque se a gente sabe que vai ter um plot twist, falta descobrir qual que vai ser esse plot twist, a quais consequências ele vai levar. E se a gente já sabe que o Kramer tinha planejado tudo, a gente ainda precisa descobrir qual que era esse plano, afinal de contas. E mesmo que a gente saiba que ele vai se safar, ainda é muito interessante descobrir como que ele vai conseguir fazer isso. Todas essas indagações servem para manter a nossa atenção e elevar a nossa curiosidade, de forma que Jogos Mortais 10 consegue prender a atenção do espectador do início ao fim. Portanto, se no conteúdo Jogos Mortais 10 é repetitivo e previsível, na forma como ele é apresentado, ele compensa e muito quaisquer problemas decorrentes dessa previsibilidade e repetição. De modo que eu falo aqui tranquilamente, esse filme é uma das melhores sequências de Jogos Mortais já feitas. E olha que eu só não falo que é a melhor porque eu pessoalmente tenho um carinho muito grande pelo segundo e pelo terceiro filme também.
Ah, e sobre as armadilhas do filme, eu vou ranquear elas aqui de acordo com a minha preferência pessoal. Em último lugar, vem aquela armadilha do final do filme, em que a doutora e o seu amante estão presos em uma câmara de gás venenoso. Pra mim, ela foi a pior porque não tem nada de tenso aqui. Eles meio que não se amam tanto assim, não. Então o fato deles terem que matar um ao outro não se torna nenhum grande problema pra eles. Então assim, zero drama e também zero tensão e preocupação, porque a gente tá torcendo pra que esses personagens morram. Em seguida, a gente tem aquela armadilha dos braços atados com fios de aço, que eu achei bem mais ou menos. Fora que o ator ali meio que não conseguiu passar uma ideia de dor e de agonia. Ele parece muito de boa enquanto arranca os pedaços do próprio braço, e isso sinceramente não ganhou a minha simpatia. Seguimos com a armadilha do afogamento em sangue, da qual o próprio Jigsaw é vítima. Ainda que o negócio consiga compensar um pouco por adicionar todo um tom dramático à situação, por causa do gurizinho lá. Em seguida, agora partindo para as armadilhas das quais eu gostei, temos aquela da máquina de radiação, que dá uma agonia da braba. Fora que tem um conceito bem interessante, trazendo de volta a máquina que a gente viu lá no início do filme. Indo para as 3 melhores, coloco aquela armadilha dos canos nos olhos em terceiro lugar. A ideia é muito boa, ela é agoniante pra caramba e deve ser um negócio extremamente dolorido, só que eu coloco ela em terceiro porque na verdade ela não aparece no filme, ela foi só uma ilusão do John Kramer, meio que uma ideia que ele teve, mas não pôs em prática. Em segundo lugar, temos a armadilha de remoção da massa cinzenta, um negócio completamente angustiante. O cara tem que serrar o próprio crânio e arrancar o próprio cérebro, é completamente bizarro, me deu não gosto nem de lembrar. Mas em primeiro lugar, não tem jeito, foi a armadilha de decapitação e desmembramento. A mulher tem que serrar a própria perna com um fio de aço, um negócio completamente tenso. Fora que é sangue pra todo lado, e convenhamos, né? Uma boa decapitação e uns membros sendo removidos são coisas que a gente gosta em qualquer filme de terror. E por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, isso ajuda pra caramba o canal. Também não deixem de comentar aqui embaixo se vocês pretendem assistir Jogos Mortais 10 no cinema, ou caso já tenham assistido, o que acharam da minha análise. Dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!